Opa, tudo bem? Fazer agora a questão 6 da prova da Escola Naval de 2007, que a última que eu fiz foi a AFA, né? A questão aparece aí pra vocês. Ela é uma questão de R3, reta no espaço e essas coisas assim. Essa questão normalmente de R3 sempre são trabalhosas, isso já é um insight aí que vocês vão ver. Porque é normal, vocês viram outras provas da Escola Naval, vocês sabem que as questões de R3 normalmente são as mais trabalhosas. Em geral tem gente até que pula elas porque gasta um tempinho, né, fazendo conta e tal. Mas vamos fazer ela aqui. Vocês viram a questão aí, né? Vamos lá então, questão 6. Na questão 6, o que acontece? Ele te dá uma esfera, que ele dá que a equação dela é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado menos 6x mais 2y menos 4z mais 13 igual a zero. Tá, primeiro ele diz o seguinte, ele diz que o centro dessa esfera, ele é um ponto do plano π, que é composto por esse centro e mais pela reta que ele deu. Então, para a gente achar o plano π, que é importante para achar depois o tetraedro, tudo que tem muito passo, a gente primeiro precisa achar o centro dessa esfera. Então, vamos começar por aí. Como é que a gente acha o centro de uma esfera no R3? Bem, esfera é uma quádrica, né? Se vocês viram quádricas, qualquer uma tu vai fazer como para achar completamente quadrados, tu acha o centro dessas figuras. É como no R2 tu tem elipse, parábola, o círculo e hipérbole, tu usa completador de quadrados aqui também. Então, eu vou completar quadrado, vou juntar o que tem x, ó, mais 6x. Eu tenho que somar 9 aqui para ficar um quadrado perfeito. Aí no caso do y ao quadrado mais 2y, eu tenho que somar 1 para fechar um quadrado perfeito. E no caso do z, mais z quadrado menos 4z mais 4 para fechar um quadrado perfeito. Se eu somei 9 mais 1 mais 4, eu somei 14. Então eu tenho que diminuir 14 para ter somado 0, né? Não posso somar 14 arbitrariamente, né? E tenho mais 3 ali fora, né? Mais 3 daqui, ok? Aí agora a gente consegue fechar. Ó. Esse quadrado aqui vai ser x. Aqui é menos 6, ó. Copiei errado. Aqui é menos 6, ó. Menos 6, menos 6. X menos 3 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado mais z menos 2 ao quadrado. Aí menos 4 mais 3, menos 14 mais 3 dá menos 1 igual a 0. Aí o menos 1 passa para o outro lado e seria o raio da esfera. Desculpa. Tem gente que não faz completamente, só decora que tu tem que pegar o termo que está só com no primeiro grau e dividir por 2 e trocar o sinal. Tem gente que decora assim. É um jeito também. Daí isso aqui era menos 6, tu divide por 2, menos 3. Troca o sinal, o ponto em x é 3. E assim vai. 2 divide por 2, 1, troca o sinal, menos 1. Pode ser também. Eu prefiro computar quadrado porque não demora muito, né? É rapidinho para fazer. Então, não demora muito. Mas, nesse caso, a gente achou o centro. Ele vai ser 3, que é o ponto que vai zerar isso aqui, né? 3, menos 1 e 2. Esse é o centro da nossa esfera. E agora? Agora que eu tenho o centro, eu vou para a segunda parte da questão. Essa foi a primeira parte. A segunda parte, ele me dá uma reta no R3. Lembra, a reta no R3 eu não tenho como representar que nem no R2, que eu represento por uma equação só, porque não tem espaço, não tem como representar as 3 dimensões numa equação só. Se eu representar numa equação só, eu estou representando um plano, não uma reta. Para o R3 eu tenho que representar parametrizando, que é o que ele me dá aqui, ele me dá as equações paramétricas. Ele dá x igual a 2 mais t, y igual a 1 menos t, e z igual a 3 mais 2t. A gente já viu isso aqui em outros vídeos. Vou até deixar o card aqui em cima, porque eu já falamos sobre parametrização aqui em outros vídeos da Escola Naval. Outro jeito de representar seria o que caiu outra vez que a gente fez uma questão, se não me engano, que foi, tu representa com uma tripla igualdade. Pode ser também uma reta representada com uma tripla igualdade. Mas nesse caso ele representou parametrizando, em função de uma variável t.
O que a gente tem da equação paramétrica? De cara, tu tem o vetor que indica a direção da reta, porque tua reta vai estar no R3, né? Tua reta estaria por aqui, em algum lugar no R3. E tem um vetor que indica a direção dessa reta. Esse vetor está indicado diretamente nas equações paramétricas. Ele é os números que acompanham o coeficiente t, porque ele indica a direção que ela está andando, né? Cada t indica quanto que ela anda por vez. Então, é o vetor direção, né? Então, v, que é o vetor direção da reta, ele vai ser 1, porque no x é o 1 aqui, menos 1, e aqui 2. Achei o vetor diretor. Por que eu preciso disso? Porque a gente tem que achar o plano que contém. A gente tem que achar o plano π que contém a reta, vou chamar essa reta de S, contém a reta S e o centro da circunferência, da esfera 3, menos 1 e 2. Vamos só lembrando, isso de geometria espacial, se eu tenho uma reta e um ponto, eu defino um plano que passa por ele. Defino um plano com uma reta e um ponto. Desde que o ponto não esteja na reta, né? O ponto se for fora da reta. Ok, como que eu vou definir isso? Primeiro eu precisava do vetor, diretor da reta. Eu achei o V, que seria esse aqui. E agora eu preciso, para definir um plano, se vocês lembrarem de R3, eu preciso do vetor normal ao plano e de um ponto do plano. O ponto do plano eu já tenho, porque o centro está no plano, né? Então, C pertence ao plano π. Um ponto eu já tenho. Eu preciso, então, do quê? Do vetor normal do plano. Como é que eu consigo o vetor normal? Para conseguir o vetor normal, tu tem que pensar o seguinte. Se eu tenho esse plano aqui, se eu quiser o vetor normal a ele, eu poderia fazer o produto vetorial. Se eu pegar o vetor aqui e um outro vetor do plano e eu fizer um produto vetorial, ele vai dar um vetor que é normal aos dois, que é normal ao plano. Então, se eu pegar dois vetores que estão no plano e fizer o produto vetorial, eu consigo o vetor normal ao plano. Um vetor que está no plano eu já tenho, que é o vetor diretor da reta, porque a reta está contida no plano. Então, o vetor diretor dela está no plano. E como é que eu consigo outro vetor? É só eu pegar o ponto que eu tenho, que seria o ponto C aqui, e um ponto da reta. Se eu pegar o ponto C e um ponto da reta tipo P aqui, esse vetor aqui está no plano. Aí eu consigo os dois vetores. Então a gente vai fazer isso, a gente vai pegar um ponto que esteja na reta. Desculpa. Bem, um ponto que está na reta, eu posso botar t igual a 0, né? Aí eu já consigo de cara que o ponto é 2, 1 e 3, está no plano. Então 2, 1, 3 pertence a π. Sendo assim, um outro vetor seria o PC, que vai de P até C. Seria esse aqui, né? PC, como é que a gente consegue? É C menos P, né? C menos P dá 3 menos 2 dá 1. Menos 1 menos 1 menos 2. 2 menos 3 menos 1. PC é isso aqui. Temos PC, temos V. Com isso, fazendo o produto vetorial, a gente consegue o vetor normal. Então, próximo passo. Vetorial. Pode ser PC vetorial V? Pode. Vai trocar o sentido do vetor normal. Vai ser se fosse para cima aqui, ia ser para baixo. Não muda nada. Porque o que importa é ter um vetor normal. Isso aí só vai trocar o sinal dos coeficientes na equação do plano, mandando a mesma. Importante é ter um vetor que seja normal. Pode ser em qualquer direção. Pode ser nos dois sentidos. Só tem que ser normal. A direção tem que ser fixa. Tá. IJK, produto vetorial, né? E aí o primeiro vetor, eu vou botar o 1, menos 1 e 2. E aqui menos 1, menos... Tava gravando e caiu ali. Eu já feito até aqui, então só vou voltando aqui. Eu tinha botado a matriz, né? Aí devo fazer o determinante para resolver, para achar o vetor normal. Tá? Esse aqui seria o normal, né? Ó, esse aqui seria o vetor normal que a gente quer. Aí eu fiz pro Laplace. Tu podia fazer a regrinha lá do... Nem lembro o nome do cara. Que é do negocinho assim, né? Nem lembro o nome. Se eu souber eu boto aqui escrito embaixo depois. Mas eu fiz o Laplace no caso. E aí eu peguei no caso aqui, ó, tranquei essa daqui, ficou menos 1, 2, menos 2, menos 1, menos o do meio aqui, né? 1, 2, mais 1, menos 1. Menos daqui porque
posição é linha 1, coluna 2. Então, menos 1 mais 2, 3. Então, é menos 1 na 3, que é menos 1. Daí é menos. E aqui no último, né? O 1 menos 1, 1 menos 2. 1 menos 1, 1 menos 2. Porque, né? Isso aqui é par, né? Linha 1, coluna 3, né? 1 mais 3, 4. Aí, resolvi o determinante aqui. Como eu tava falando na hora que eu fiz, eu falei que isso aqui dá muita chance de dar errar continha, porque essa questão é meio difícil. Além do questão espacial, de enxergar as coisas espacialmente, também tem esse problema de muito sinal, assim, é fácil de trocar um sinalzinho ali no meio. Mas, né, 1 menos menos 4, menos 1 menos menos 2, menos 1 menos 2, e aqui menos 2 menos menos 1. Aí fica 5, 1 menos menos 4 é 1 mais 4, que é 5, menos menos 3, que é mais 3, e menos 2 menos menos 1 é menos 1. Fechou aqui. Achei o vetor normal. Tendo o vetor normal, meu problema está quase pronto. Eu achei o vetor normal do meu plano π. Para definir o plano, eu preciso do normal e de um ponto. Como a gente falou antes ali em cima, o centro da esfera é um ponto do plano. Então, como é que a gente define o plano? Π vai ser igual. O normal, ele dá os coeficientes que acompanham cada componente do plano. Então, como o i é 5, então quer dizer que é 5x. O j é do y, então é mais 3y. O k é o do z, então menos 1z, mais um termo constante d igual a zero. Eu tenho que achar quanto é que vale d. Para isso, eu uso um ponto do plano, que pode ser o ponto C pertence a π. E C é 3, menos 1 e 2. Substituo o ponto ali, vou ficar aqui 5 vezes 3, mais 3 vezes menos 1, menos 2, mais D igual a 0. Ok? Vamos achar o D, quanto é que vale então? Vai ficar que o D vale... Aqui é menos 3 menos 2, dá menos 5, mais 15, dá menos 10, D vale 10. Ok? D vale 10. Ou menos 10. Vale menos 10. Ó, eu trocar o sinal. Vale menos 10. Porque menos 5 mais 15 dá mais 10. Passa para o outro lado, menos 10. Tá, então a gente tem a equação do plano agora. Agora tá morto o teu problema, né? Depois de tudo isso. 5x mais 3y menos z, menos 10, igual a 0. Esse é o teu plano π. Aí o que ele quer? Ele quer o volume do tetraedro. Tem uma terceira parte na questão, né? Ele quer o volume do tetraedro formado pela interseção do plano π com os eixos coordenados. O que acontece? Esse plano, ele vai tocar os eixos em pontos aqui, em 3 pontinhos aqui. E aí ele quer qual que é a interseção com esses pontos. Basicamente isso. Ele quer, não, desculpa, não é a interseção. Ele quer o volume desse tetraedro. Para achar os pontos é bem fácil. Tem gente até que decora o bizuzinho de achar os pontos, porque é só tu fazer... Se tu quer achar o ponto em x, é só tu fazer o z e o y serem zero, porque aí tu acha o x. Então é só fazer que ignora esses aqui, 5x menos 10 igual a 0. Então, x igual a 2. Então, para achar o ponto em x, eu faço y igual a 0 e z igual a 0. Então, eu fico com 5x0 menos 10 igual a 0. x0 é 2. Então, esse aqui é 2. Eu estou fazendo assim para poder achar depois o volume, porque isso aqui dá para fazer mais tranquilo. Agora, para achar um y, faço x igual a 0 e z igual a 0. É ficar 3y0 menos 10 igual a 0, que dá y0 igual a 10 terços. Então, aqui no y, ele toca em 10 terços. E no z, eu faço y igual a 0 e x igual a 0. Então, eu vou ficar com menos z0 menos 10 igual a 0, o que dá o menos z0. Tá certo isso? Ah, tá, ele estaria no negativo. Eu fiz o desenho errado, desculpa. O meu plano é já redesenhar de novo, então. O Z0 é menos 10, tá? Então, na real, esse meu plano aqui está errado, o meu desenho, porque ele vai tocar embaixo aqui, ó. Ele toca no Z em menos 10, né?
mas, enfim, só pra ilustração, né? É mais uma ilustração, mas ele toca aqui no menos 10, aqui ele toca no 2 e aqui ele toca no 10 terços. Então esse seria a representação do meu tetraedro que ele quer, seria isso aqui. Esse tetraedro aqui. Por que eu fiz assim? Porque esse tetraedro ele é reto-retângulo. Porque aqui é um ângulo, tem um triedro retângulo aqui, ó, que é o do próprio eixo de coordenadas. Então é muito fácil de achar o volume. É só pegar a área do triângulo, multiplicar por 10 e dividir por 3, né? Porque ele é uma altura já aqui direto, né? Então o volume do meu tetraedro, ele é a área da base, que vai ser um triângulo de base 2 e altura 10 terços, vezes a altura do tetraedro, que é 10, divide por 3. Isso aqui vai dar 200 sobre 9 vezes 2, o que dá 100 nonos, unidade de volume. Isso aqui marca a alternativa C. Ok? Fechou a questão, então. Questão 6 da Escola Naval de 2007. Como falei, R3 é trabalhoso. É sempre assim, trabalhoso sempre é. Tem gente que pula essas questões porque tem questão que é pior. Vou dizer que tem questão que é bem pior. Acho que a gente fez na última prova até questão pior do que essa. Como o tetraedro ele era um triedro retângulo, formado por um triedro retângulo, tu podia achar achando as interseções. Se não fosse, a gente teria que fazer de outro jeito. Tem um jeito de tu achar o volume do tetraedro. Tu tem que fazer produto misto, que é tu pegar os três vetores que compõem o tetraedro, porque se tu pegar um tetraedro, aqui no caso tu podia fazer a área da base vezes a altura sobre 3 tranquilo. Mas se fosse um tetraedro composto por 3 vetores sem esses ângulos de 90, isso aqui ia fechar um tetraedro. Se tu quer esse volume, tu tem que fazer produto misto. Aí tu pega esses 3 vetores, acha o determinante de cada um. Tu vai ter 3 vetores. Acha o determinante, que isso aqui se chama produto misto. Achou isso aqui, ele é... Calma aí. V3Y, V3Z. Ok? Achou isso aqui, ele é 1/6. O volume do tetraedro é 1/6 disso aqui. Porque isso aqui vai dar o volume... Eu não vou falar aqui, mas enfim. Isso aqui vai dar todo o volume do... Seria um... Não é um romboedro. Seria um... paralelepípedo. Enfim, vai dar uma figura que é torta aqui. Isso aqui era o volume da figura inteira que é torta. Daí tu tem que fazer só 1/6 dele. Mas isso aí pra outra questão, né? Pra essa daqui não precisava. Ok? Então só que ele já resolvia. Tranquilo? Questão 6 feita. Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação quando vem vídeo novo. E um abraço. Até a próxima questão.